Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer realmente ao professor Daniel, ao professor Tomás aí por se prontificarem a ajudar, colaborar e dar os seus depoimentos, suas experiências, trazer aqui. Eu acho que isso vai ser bem interessante para a disciplina. É uma disciplina realmente que ela exige da gente uma criatividade nesse período de ensino emergencial, né? Porque realmente a prática é muito difícil de adquiri-la virtualmente, né? Então, realmente é só através desses relatos do que foi feito, que depois, quando a gente voltar à normalidade, que a gente pode ter essa experiência, mas dá para a gente ter uma noção. Então, agradecer imensamente aí aos professores de virem colaborar com a gente e realmente colocar o Instituto aí à disposição, de quiserem fazer uma visita, de a gente fazer algumas parcerias aí para esse ganho de conhecimento. Obrigada aí, tá? E mais uma vez aí, legal, vamos tocar. Obrigada. Muito bem. Então, de modo que a gente possa avançar com rapidez, não vou falar mais nada, só colocar as regras do jogo aí que eu tinha combinado. Daniel e Tomás, cada um deles tem até 30 minutos, e aí eu vou desligar o microfone. Quando der brincadeira. E depois a gente tem mais ou menos uma meia hora de debate. A ideia é que às 11, 11h10, assim, já colocando um limite, porque a gente já comeu o tempo dos professores, então não vamos fazer isso. Então, até às 11h10 a gente mantém essa nossa conversa. Aí eu vou agradecer enormemente os professores Tomás e Daniel e vou aí convidá-los a continuar na aula, se eles quiserem, para ouvir os nossos debates sobre nossos trabalhos aí que nós temos a combinar e ver como é que está andando, ou se vocês precisarem se retirar, fazer outras coisas também. Acho que o Tomás disse que tem uma reunião logo em seguida. Então é isso. Aí, conversando com eles, entre Daniel e Tomás, eu tenho que dar uma linha. Aí eu pensei numa linha acadêmica. Às vezes eles convidam para falar primeiro o convidado mais distante. Então, como não faz diferença nenhuma, porque é virtual a aula, é à distância, então, mas eu vou manter a mesma regra. O convidado mais distante, que é uma honra maior, então, de ter aqui, porque ele viajou, pegou o avião, tal, foi difícil vir até aqui. Então, ele pode começar, deve estar cansado da viagem aí. Então, Daniel, por favor, a fala é tua. Eu não apresentei você, hein? Desculpa aí, você se auto-apresenta, cara. Vamos lá. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria agradecer o convite, né, do Chico, do Alexandre, da Thaís. É um prazer estar aqui para conversar com vocês um pouco sobre isso, essa história do canteiro, né, dessa questão que parece para mim hoje já num nível de contágio bem mais interessante dentro das escolas de arquitetura do que no momento em que eu me formei. Eu me formo entre 97 e 2001. Nesse sentido, estamos aí, né, eu, Tomás e Chico, numa mesma geração, basicamente, aí, de formação de arquitetura, e que, de alguma maneira, eu acho que lá atrás fomos parte, né, de um grupo de pessoas que se contagiou por essas intenções num outro passado e passa daí, a partir daí, a proliferar essas iniciativas. Algumas com mais êxito, outras com menos, mas todas procurando caminhos interessantes, né? Eu vou fazer aqui, compartilhar minha tela, vamos ver se vai funcionar, para apresentar um pouco do que eu... Deu certo aí, pessoal? Estamos vendo, tá legal. Tá. Bom, eu como estava falando, quer dizer, a gente se inicia nesse processo dentro da escola ainda, como estudantes que começam a ficar muito inquietos com a distância, né, daquele aprendizado que a gente tem dentro da faculdade e a realidade produtiva da arquitetura, né, que vai passar numa circunstância. Eu me formei no interior do estado de São Paulo, né, em São Carlos, na USP,
nesse período que falei, então, quer dizer, ali a gente teria como principal possibilidade de atuação, ideia de obras de médio porte, né? E a gente não tinha essa relação dentro das escolas, começamos a desempenhar esse tipo de ação numa situação um pouco paralela, que era a história da federação, né, da FENEA, dos encontros, atividades que começavam a acontecer fora da escola, como atividades de extensão, e que eram tocadas por estudantes, feitas por estudantes, e que muitas vezes não constavam, então, da nossa matriz curricular. Eu lembro de, num momento, ainda enquanto estudante, numa discussão dentro do IAL, em São Carlos, em que a gente estava tentando, né, uma reforma curricular, discutindo com os professores, num determinado momento nós falamos isso, né, que a federação e os próprios estudantes estavam gerando a complementação da formação que a gente não tinha na escola. E quando eu falei isso, alguns professores reagiram assim de uma forma muito intensa, entendendo que, como assim você está falando isso? Então, aonde que você está se baseando? Cadê os textos que estão escritos sobre esse assunto? E não existia nada naquele momento sobre o assunto, né? Depois vai ter o trabalho do Reginaldo, né, que traz essa discussão muito fortemente e que vira uma referência a partir daí, mas antes disso, antes desse doutorado, a gente não tinha um trabalho que dava sustentação para essa discussão, então, naquele momento, era uma coisa meio solta, né? Bom, aqui estão essas questões, eu não vou ficar lendo, né, mas, assim, são as questões que vão dar substrato para aquilo que a gente pretendia, já desde a época de estudante, estar mais ativo, né, participando, e quando a gente se forma, depois a gente vai para um processo de experimentação efetiva dessas coisas, né? Da materialidade, dos saberes construtivos, dos espaços de troca, do entendimento de que o canteiro ele é muito mais do que um espaço de reprodução de um desenho, né? Nessa perspectiva, o que eu fiz aqui, que eu estou reunindo com vocês, tive outras experiências, mas eu vou falar basicamente da experiência dentro da Faculdade de Arquitetura da UFBA, né, da Federal da Bahia, onde eu entro como docente em 2017.1, no meio de 2017.1. Em 2017.2, eu proponho uma disciplina, né, de práticas construtivas, porque quando chego lá, existia uma ativação interessante de um espaço que antigamente tinha sido uma marcenaria, e que ficou muitos anos, mais de 15 anos parado, e aí a professora Kemi Tahara, ela vinha reativando essa marcenaria. Quando eu chego, então, a experiência existente de alguma atividade mais prática daquela escola naquele momento era basicamente essa da marcenaria, que ainda também era muito incipiente. E aí, dentro da universidade, o que tinha como opção de mais liberdade de proposição para alguma atividade que poderia ser curricular, seriam os tópicos especiais, né? São disciplinas que os professores podem propor, porque gerar efetivamente um próprio código como uma disciplina optativa dentro da graduação da Faculdade de Arquitetura se apresentava como um processo burocrático que levava pelo menos 3 edições de uma disciplina como tópicos para poder depois ela virar uma disciplina optativa. Então, a gente foi, a partir daí, ativando situações numa disciplina de muito pouco tempo, 34 horas, então, lidando com a dificuldade, né, entre pensar o que a gente iria executar e efetivamente executar, eu trago como primeira frente, por ser apaixonado pelo tijolo, uma discussão que vai em torno do uso do tijolo, do aprendizado básico de lidar com essa materialidade, né, de entender traço, de entender as opções que esse material nos gera. A gente tinha como intenção, né, dessa disciplina desde o começo, estar discutindo um pouco essa relação entre aquilo que a gente desenha e projeta e aquilo que a gente executa, mas em 34 horas isso praticamente era impossível de acontecer, muito pouco tempo. Então a gente passa a desenvolver, vamos dizer assim, uma metodologia mais baseada ao invés de pensar o projeto apenas como um espaço de criação no papel, um espaço de criação em canteiro, né? Então a gente passa a discutir as coisas que a gente pode fazer efetivamente colocando tijolo no lugar, discutindo, puxando uma linha,
colocando os elementos de madeira para perceber o que poderia ser, e aí vai seguindo fazendo isso. Te executa algumas vezes essa disciplina semestral, sempre sendo feita de uma maneira muito precária, quer dizer, a escola ela não tinha um espaço, e ainda não tem um espaço definido para o canteiro experimental, e então conversando com a direção da escola e entendendo quais são os espaços que estavam meio, vamos dizer assim, desprestigiados, sem uso, e a gente ia ali começando a partir da discussão com os estudantes do que a gente poderia construir naquele semestre, tocando essas disciplinas e fazendo isso. Fomos repetindo e melhorando uma determinada metodologia, né? Procurando utilizar daí variáveis materiais, fomos tentando trabalhar nessa variedade de materiais, construindo coisas que a gente já tinha, vamos dizer assim, de alguma forma, uma experiência prévia, né, adquirida, e em outros casos, começando a fazer algumas experimentações mesmo de materiais. Vocês veem aí, né, quer dizer, isso tudo que a gente que passou até agora foi feito embaixo de um espaço que era o anexo da Faculdade de Arquitetura, e que depois de mais ou menos um ano que a gente estava usando esse espaço, a gente foi expulso de lá, mas expulso assim, entre aspas, porque a obra do anexo ia continuar, e a gente sabia que aquele espaço era um espaço temporário para a gente. Então, tudo que a gente tinha construído foi demolido, né, nesse momento. E aí a gente inicia um outro processo, que era um processo que claramente gerava, né, um interesse muito grande, gera um interesse muito grande nos estudantes. A disciplina ela foi sempre sendo moldada por um princípio do interesse, né? Então, a gente sempre inicia essa atividade conversando com os estudantes presentes, com a turma, o que efetivamente é de vontade, né, de conhecimento, de experimentação. A partir dali, a gente tem o start motivador, assim, para a gente seguir fazendo coisas. E aí, não necessariamente a gente vai tracejar só aqueles caminhos que a gente já conhece, a gente vai tracejar caminhos que são caminhos novos para os docentes também, né? Esse processo ele passa aí, nessa hora que a gente vai migrar para uma materialidade menos convencional, né? Então, saindo também da zona de segurança, daquele formado que também, e nesse momento professor, mas que também não teve tanta experiência assim com outros materiais, porque isso é raro, né? Infelizmente, ainda nos espaços formativos e nas experiências profissionais dos arquitetos, isso vai alicerçando algumas parcerias dentro da faculdade, né? E aí, a partir desse momento, essa atuação pautada do conjunto com outros professores, principalmente a professora Kemi Tahara, vai se fortalecendo bem. Dentro da UFBA existem uma quantidade grande, né, de bambuzais, doceiras de bambusa vulgares, né, que é uma espécie de bambu bastante comum na Bahia, e ela tem no Brasil todo, mas bastante comum na Bahia, e que é considerada uma espécie que tem muito, como ela tem muito amido, uma espécie ruim para uso na construção. E a gente passa a fazer daí uma pesquisa um pouco mais intensiva nesse sentido, né? Vamos com os estudantes do bambuzal, escolher bambu, entender qual é o bambu que tem que colher, fazer o tratamento dele, começar a fazer alguns experimentos de construção com o bambu. Aí tem uma parte aí à esquerda, umas experimentações que a gente foi fazendo de taipa japonesa, né, que a gente aprendeu com a Kemi Hijioka, num dos eventos do Terra Brasil, que ela ministrou essa atividade, e aí a gente passa a fazer essas construções, né, experimentação de estruturas de bambu, acabamos construindo uma pequena cobertura numa área que também era uma área residual na faculdade, para que a gente pudesse ter um espaço de trabalho do canteiro coberto minimamente, né? Nessa foto aí à esquerda, aquela moça de óculos japonesa que está ali apertando as cordinhas é a professora Kemi Tahara, né, que eu citei anteriormente. E aí aqui a gente já passa por um outro processo, né? Então eu pulei uma coisa na fala aqui, que é o seguinte: nesse momento aqui, a experimentação nossa tinha mudado de uma disciplina de 34 horas para uma disciplina de 68. Porque a gente conseguiu ativar um código de uma disciplina optativa. Então, a gente saiu do tópicos especiais, que era uma condição um pouco mais precária, né, no currículo do estudante, porque o estudante pode integralizar, no máximo, 2 tópicos especiais. O tópico especial
ele tem o mesmo número, então ele pode até fazer 20 tópicos, mas ele só vai integralizar 2. E aí a gente conseguiu ter uma disciplina optativa, que significaria, então, uma possibilidade melhor, né, de integralização de créditos para os estudantes. E nessa experiência, daí a partir daqui, que já estamos falando aqui em 2019, o que a gente faz é aquilo que a gente já sabia, vamos dizer assim, mas que dentro da curricularização da experiência, era algo um pouco difícil de conseguir concatenar, né? A Faculdade de Arquitetura da Bahia é uma faculdade grande em termos de número de estudantes, né? Então, você propor qualquer disciplina que foge um pouco do que a matriz curricular coloca em termos de carga horária e dedicação é muito difícil. E o que acontecia naquelas experiências como tópicos especiais, e inclusive no primeiro semestre em que ela foi uma optativa, é que a gente trabalhou num período de tarde. Então, assim, por exemplo, às quartas-feiras à tarde. E a mobilização e desmobilização necessária para conseguir viabilizar os processos construtivos em uma tarde, depois numa outra tarde só na outra semana, era muito ruim, né? Porque você tem que organizar o canteiro, mobilizar para começar a trabalhar, começa a trabalhar, paralisa, vai limpar tudo, guardar tudo, e só dali uma semana que você vai mexer. Então, muitas coisas não podem ficar numa condição de espera para o uso no dia seguinte. E aí a gente vai para uma opção mais focada na ideia do mutirão, onde a gente condensa, né, as 68 horas em uma atividade mais contínua, né, em 2 fins de semana, assim, tendo quinta, sexta, sábado e domingo atividade, a gente finaliza a disciplina. Isso deu um resultado bem mais interessante em termos de motivação e de entendimento desse fluxo, né? Que o canteiro de obras é esse espaço de de transformação da materialidade, transformação dos materiais, e que tem que ter ritmo. Se você demora uma semana para chegar de novo, para começar a mexer numa pecinha que você começou a mexer na semana passada, muitas vezes isso vai gerando uma desmotivação, né? Às vezes você precisa de 3, 4 dias intensivos de trabalho para que o processo ele se conclua ou ele chegue num bom termo. E às vezes isso demorando um mês inteiro, você acaba chegando numa situação que não é muito interessante, né, do ponto de vista nem do conhecimento mesmo, porque está muito diferente daquilo que é a realidade do canteiro de obras, nem da motivação do estudante, que acho que é um fator muito importante, né, dentro do processo do canteiro, que tem a ver com o entendimento, né, nosso, como arquitetos, do poder de transformação que a gente tem a partir do conhecimento da materialidade e, efetivamente, de aprender a executar as coisas. Aí aqui eu vou trazer também 2 experiências. Eu tive que fazer uma reunião meio rápida aqui hoje de manhã, né? Me desculpa, aqui está faltando muitas imagens, mas 2 experiências onde a gente começa, então, a fazer do canteiro aquilo que a gente acredita que é o grande potencial que ele tem, e que até então, naquilo tudo que eu mostrei antes, está muito dentro da universidade, muito dentro da Faculdade de Arquitetura, num processo de contágio interno na faculdade, né? Essa disciplina ela passa a ser muito bem recebida pelos estudantes, começa a ter essa situação de lista de espera, uma disciplina que tem uma quantidade de vagas baixa, porque também o canteiro não é muito possível, né, nos espaços que a gente tem, na quantidade de docentes dedicados, a gente colocar 60 estudantes no canteiro. A gente não dá conta de fazer isso, cai muita qualidade e, no fim, a gente acaba tendo estudantes que nem conseguem interagir com a materialidade. Então, aquilo que era muito interno, a gente começa a fazer daí, a partir de, então, do momento que a gente começa a entender que a gente tem um pouco mais de força, né, na nossa proposição, um pouco mais de domínio da relação ali dentro da faculdade, a fazer algumas atividades externas. Isso aqui é uma ampliação de uma cozinha comunitária dentro de uma ocupação do MSTB, né, Manuel Faustino, é um trabalho de Imperadouro. Isso aqui é um desdobramento também, a gente começa a atuar, né, dentro de uma proposta em parceria com o IFAM, em Igatu, na Chapada Diamantina, e aí tem um conhecimento muito importante, né, nessa região, da construção com pedra. E aí, numa valorização aí dos saberes construtivos locais,
dos mestres, né, construtores, a gente realiza uma atividade também. Esse projeto é um projeto que ele tem uma duração mais longa, né? 2 anos de contato com essa comunidade, mas aí a gente começa a fazer algumas atividades como essa, que é uma formação que levamos estudantes da Faculdade de Arquitetura de Salvador para lá, e lá a gente, junto com os construtores, começa a fazer algumas alvenarias de pedra. Nesse caso, isso é um muro, né, que faz uma separação entre 2 casas e uma área de rua. É uma demanda desses moradores, né, em função de eles terem a necessidade de mais privacidade para eles, e aí a gente realiza essa construção aí. Bom, eu pensando no tempo que me foi colocado, eu fiz uma apresentação bem breve aqui, daí vou fazer algumas considerações e você me fale, viu, Chico, qual é o meu tempo, porque eu não sei aí como é que tá essa situação. Acho que mais uns 10 minutos, tranquilo. Tudo bem? Tá, tudo bem. Então eu vou sair aqui, voltar para mim aqui. Então, o que a gente vive hoje lá, né, para que vocês tenham conhecimento, é um processo também, quer dizer, nós estamos dentro de uma escola de arquitetura que é muito antiga, ela comemora 70 anos, né, no ano passado, gerações e gerações de professores, num processo que já foi mais ativo, uma formação prática no passado, mas muito mais nessa pauta da marcenaria, e que a gente vivencia nesse momento, com uma renovação do quadro docente, tem muitos novos professores, né? Um interesse maior por atividades desse tipo, e a gente começa a fazer isso, no caso, desde que chego lá em 2017, de uma maneira, quer dizer, encontrando as brechas possíveis dentro daquele curso, daquele espaço físico, fomentando o interesse do estudante para levantar essa pauta. E essa pauta ela começa a crescer de 2017 para cá. Essa paralisação da pandemia é uma paralisação que criou vários problemas para a gente, porque a gente imaginava esse ano um ano bastante ativo, né, no processo que vem tornando aquele caldo ali, vem ficando cada vez mais grosso esse caldo que a gente vem construindo dentro da escola. Mas a gente também aproveitou de uma forma parecida como vocês para estar num estágio em que a gente consegue construir um grupo de professores que estão com diferentes interesses envolvidos nessa formatação do canteiro lá, a pensar mais claramente, a propor dentro da congregação da Faculdade de Arquitetura o espaço físico definitivo desse canteiro experimental, que é o que nesse momento está sendo discutido. Existe um antigo prédio do PPGAL, do Programa de Pós-Graduação, que é um daqueles modelos, né, desenvolvidos pelo Lelé, de argamassa armada, e que ele está para ser adaptado nesse momento para que, então, o canteiro ocorra como parte dentro desse espaço, desse prédio, e parte na área externa a esse prédio, pensando em algumas estruturas que nós estamos propondo para construir ali e que vão provavelmente pautar aí pelo menos mais 1 ou 2 anos de atuação das disciplinas que estão se formatando também para esse perfil. Nesse momento, tem 2 disciplinas que estão dedicadas a isso, uma disciplina da tectônica, que é da professora Kemi Tahara, que trabalha com principalmente madeira e bambu, e a disciplina de práticas construtivas, que é essa que eu apresentei para vocês, e que variou aí da materialidade, né, passando de uma coisa mais tradicional para uma coisa menos industrializada, como material de construção. A gente vem discutindo muito, levantando essa pauta da utilização de materiais não industrializados, né, entendendo que a gente tem um problema muito sério também dentro do campo profissional, quer dizer, a indústria da construção ela chega pautando muito fortemente o que é que se propõe, né? Dificilmente nós, arquitetos, saímos da faculdade conseguindo pensar fora do que a indústria nos propõe, e isso sem conseguir necessariamente fazer uma grande avaliação do que significa essa indústria, as suas condições de produção, os impactos que causa. Então, a gente fica aí um pouco preso, né, nessa situação. Como uma universidade pública, a gente tem discutido muito dentro da UFBA a necessidade de que a gente consiga abrir esse leque para que os estudantes saiam dali se sentindo capazes de fazer outras coisas, do que necessariamente produzir com materiais industrializados. Ele também tem que saber produzir com materiais industrializados, mas não apenas isso, né?
na realidade brasileira, a gente encontra possibilidades de atuação nessa condição também de materiais não industrializados em uma larga escala do território, né? Então, uma coisa que a gente considera que é bem significativa e importante. O que eu apresentei para vocês é também, quer dizer, me parece, pelo que o Chico conversou comigo, me dando um briefing da situação que vocês estão, uma realidade que tem uma aproximação no aspecto de que a gente não tem um canteiro experimental estruturado na FAUFBA, a gente está num processo de implementação que parte de algumas experiências que vão construindo elementos pequenos, vão tentando agregar, né, uma discussão, vão tentando reunir docentes interessados nessa construção, nessa ideia, reunindo também estudantes. Acho que tem uma coisa que eu pensei que tinha vontade de aproveitar o espaço para falar com os estudantes aqui, que assim, embora eu acredite muito como professor hoje da necessidade de que a escola seja mais plural na sua formação, na sua condição de trazer informação, conteúdo e espaço para os estudantes, o estudante ele também tem uma responsabilidade muito grande com a sua formação, né? Eu entendo que uma parte importante do que eu me formei, eu fiz isso de forma autodidata, não foi o que o professor necessariamente trouxe para dentro de sala de aula, foi em experiências corridas com outros colegas, procurando fazer outras coisas, que não necessariamente aquilo que me conduziam dentro de sala de aula. Claro que eu seria muito mais feliz que a sala de aula também me estimulasse mais naquilo que eu gostaria que ela me estimulasse. Mas, ao mesmo tempo, penso que vocês são muito capazes de se formar em conjunto com aquilo que vocês estão recebendo, né, ou interagindo dentro da faculdade. Pensando no momento que a gente vive, quer dizer, o autodidatismo hoje ele é um dado muito mais presente e importante e significativo do que ele era há 15 anos atrás. E acho que vocês podem, né, potencialmente fazer muitas coisas a partir disso que está aí disponível, né, hoje como conhecimento para todo mundo. A gente vem trabalhando também nessa construção de uma ideia de recursos educacionais abertos, de conhecimentos livres, pensando que não necessariamente quem está dentro da universidade apenas é aqueles que vão ter acesso àquele conhecimento que é produzido por ela ou que é transmitido através da estrutura da universidade. Acho que, basicamente, assim, para também a gente ter mais tempo para discutir depois, eu finalizo por aqui, agradeço de novo, né, o convite, e estamos juntos aí. Eu fiquei muito interessado por conhecer a experiência do Instituto, no momento que um encontro presencial seja possível de novo. Essa situação, lembrei agora, falando disso, lembrei de uma coisa que eu queria complementar aqui. Essa situação de fomentar esse saber fazer prático dentro da Faculdade de Arquitetura tem gerado alguns desdobramentos que são interessantes e que dizem respeito a algo completamente fora do currículo, completamente, inclusive, fora de um padrão da extensão universitária. Nesse momento, por exemplo, aí da pandemia, a gente desenvolveu um projeto de pia comunitária e instalou 19 pias em 15 comunidades de Salvador, a partir de uma iniciativa que envolve estudantes e professores que se dispõem a correr atrás de alguma coisa que para eles é motivadora, e baseadas numa ideia de que nós somos capazes de pensar soluções e desenvolver essas soluções por conta própria, de baixo custo e com alto impacto, né? Então, são coisas que me trazem, quer dizer, assim, alertas de que o caminho que nós estamos tentando construir é um caminho muito potente, que está fora, inclusive, da nossa capacidade de compreensão, todo ele, mas que me motivam a seguir em frente, né, a entender que a gente tem que permanecer nessa ação para desdobrar uma outra possibilidade de atuação profissional de arquitetura e de urbanismo. Obrigado, gente. Olha, muito obrigado, Daniel. Essa tua fala foi realmente instigante. No finalzinho aqui deu até uns arrepios. Esse relato, né, das pias de Salvador, essas 19 pias certamente devem ter, sendo bem direto com a palavra, salvo vidas, né?
é quando a ação da universidade, do estudante, do pensamento, da prática, toca na coisa mais essencial, que é o fato de estarmos vivos, né? Então, acho que se tivesse num tempo normal, a gente poderia fazer alguns minutos de silêncio sobre essa questão agora, refletir aí a responsabilidade nossa, né? Mas queria passar para o Tomás a palavra para dar continuidade e depois a gente tem os debates, aí vai ter mais conversa, viu, Daniel? Vamos seguir aí, vamos lá. Por favor, professor Tomás, acho que você se autoapresenta também, por favor. Bom dia a todo mundo. Agradeço o convite, professor Chico, Alexandre e Thaís, muito bom. Muito bom estar do lado do Daniel aqui nessa conversa. É alguém que a gente tem uma identidade desde o movimento estudantil, né? Assim como ele trouxe o Chico também, a gente tem uma história acadêmica, apesar de eu fazer a PUC de Campinas, o Daniel São Carlos e o Chico USP São Paulo, mas a gente estava sempre um olhando para o outro, né? Isso é muito bonito, de repente a gente está aqui junto. E ouvir o depoimento do Daniel foi muito bacana também, já trouxe uma série de reflexões, né? Uma rápida que eu queria trazer, antes de começar a minha apresentação, a gente fez uma live sexta-feira com um grupo de arquitetura do Equador que chama Alboard, né? E os caras estão fazendo um trabalho super legal, um grupo muito bom. E é isso que o Daniel trouxe, a vontade de construir com tijolo, a vontade de trabalhar com elementos menos industrializados, tem muito a ver com a nossa realidade socioeconômica, cultural e etc., né? E a gente perguntou para eles, como é que surgiu um Alboard no Equador, né? E ele deu risada, assim, o Davi, que é do Alboard, que estava conversando, ele deu risada, ele falou, olha, vocês aí no Brasil, vocês fazem avião, automóvel, vocês estão buscando um modelo de desenvolvimento econômico, né? Que a gente não está. Então, para a gente é mais fácil trabalhar dentro de uma realidade real, digamos assim, né? Então, o Brasil ele tem um problema que a gente vive muitas vezes uma farsa, né? Então, por um lado, a gente está fazendo avião, automóvel, e por outro, está tendo que construir pia em situações de vulnerabilidade social, né? Então, qual arquitetura que reflete o que somos, né? Então, outro exemplo que eu trago é o Eladio Dieste, lá no Uruguai, né? Que conseguiu, de fato, investigar o modelo de construtivo, que tem muito mais a ver com a realidade deles do que o que a gente tem feito aqui no Brasil, né? A gente está sempre patinando, correndo atrás da indústria e não assume o que a gente de fato é, né? Não contra a indústria, mas os efeitos que ela acaba causando num país como o nosso, né? Então, eu achei muito inspiradora a conversa do Daniel e trouxe várias necessidades assim de falar, de pensar e tal. Bom, vou trazer aqui a minha fala. Peraí, a gente sempre apanha no começo. Vamos lá. Agora, eu acho que é diferente do Zoom, né? Basta eu abrir o meu PowerPoint que vai aparecer aí e alguém vai falar, tá tudo certo, eu vou ficar mais tranquilo. Estamos vendo. Já está aparecendo? Ele estava e sumiu, estava indo bem. Engraçado que para mim não está aparecendo, deixa eu... Agora tá. Mas quando eu coloco o modo de apresentação, ele volta. Agora tá, né? Opa, tem uma foto aí, 2 cidadãos com uma folha de papel e caneta na mão. Bom, o Chico pediu para me apresentar, eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco, né, essa pessoa que está aqui conversando, porque eu sou algo que faz parte de uma... Somos todos feitos de ancestralidade, né? Então, assim, essa dupla aí é meu avô, né? Eu acho que é muito oportuno falar dele e do meu pai, que é o outro da foto. Talvez eles estavam nessa foto projetando aí o Instituto Federal, né? Lá, né? Que está todo mundo online. E eu acho muito bonito porque
apesar de muitas coisas que foram projetadas não terem sido executadas, outras tiveram que ser alteradas, né? O tempo na arquitetura é uma coisa muito difícil, desafiadora, né? Um projeto nunca fica conforme foi feito, ainda mais nessa escala, e o tempo vai modificando. Mas tem uma coisa muito bonita da onde vocês estão, aí no Instituto, que é um canteiro experimental dentro as salas de aulas, elas rodeiam um espaço de prática, né? E eu acho isso muito bonito. E tudo que eu vou falar, né, agora tem a ver também com como eu fui vendo o mundo. Então, falar de uma disciplina de canteiro experimental, técnicas construtivas, todos os exemplos que o Daniel trouxe também, falar assim, como o lugar que a gente se desenvolve, né, representa as nossas atividades futuras, né? Então, eu cresci num ambiente muito saudável, porque o meu pai, em 1979, e ficou pronto em 1980, ele projetou essa casa, e ele, junto com o João Marcos, que vai falar com vocês depois, né, o João Marcos de Almeida Lopes, eles juntos escreveram esse livrinho, que é o Geodésicas e Companhia. Se eu não me engano, está lá na bibliografia que o Daniel mostrou no final da apresentação, né, e é um livro que, em 1980, eles estão discutindo o passo a passo, né? Outra coisa que o Daniel trouxe, essa coisa do autodidatismo, né? A necessidade da gente ser autônomo e para nos empoderarmos e construirmos o nosso mundo, né? Não ficar tanto dependente de uma estrutura vertical para dizer como é que o nosso mundo vai ser. Em 1980, eles estavam escrevendo um livro. Olha, se você quer construir uma casa geodésica, é assim que se faz, né? Eu tinha 4 anos nessa época, e eu acho muito bonito olhar esse livro e falar, nossa, os caras estavam discutindo alguma coisa que hoje a gente está super envolvido, né? Aqui é uma foto da casa que saiu numa revista na época, foi todo um bafafá. Se eu não me engano, foi a primeira casa geodésica construída no Brasil. Muito interessante isso. A casa era toda colorida, tudo meio descampado. Hoje a cidade está beirando o sítio. Eu moro nesse sítio, né? Eu vejo essa casa todos os dias, só que eu vejo essa cena. Como a casa foi feita em madeira, como ela foi se degradando, agora a gente está recuperando ela com uma técnica construtiva que chama ferro-tijolo, né? E a cidade chegou, está beirando o sítio. Bom, eu fiz arquitetura num período contemporâneo ao Chico e o Daniel, né? Em 1995 eu era estudante, e acho que das disciplinas que eu mais aprendi foi com meu pai e com o João Marcos, que era uma disciplina de sistemas estruturais. E a proposta era na primeira etapa da disciplina, a gente aprender estrutura, né, mas de uma maneira muito mais sensível do que numérica. Então, a gente, olha que legal, né? Vamos aprender sobre tração e compressão. O pessoal sobe em cima da mesa, pega uma rede, um segura, outro tal, senta na rede, todo mundo quer ir para comprimir aquele espaço vazio. Bom, se a gente colocar uma barra, como é que acontece? Isso a gente não esquece, né? Sobe na mesa, agora vamos sentar, fazer tração com os braços, compressão, juntando todo mundo sentado no centro. Vocês estão sentindo o que nos seus ossos? O que vocês estão sentindo nos seus músculos? Então, assim, passando por um processo desse, muito além dos números, eu, de fato, aprendi sobre isso. E aí, numa segunda etapa da disciplina, a gente ia para o canteiro experimental, né, que tinha na PUC de Campinas. Quer dizer, aquela abstração de como funciona uma estrutura, que não era tão abstrata assim, porque a gente aprendia com os corpos, depois ia para uma coisa mais efetiva, prática, e isso mexia muito com a gente, e realmente existia um processo de aprendizagem. Tanto existia que nesse nosso período de estudante, percebemos que não bastava fazer isso na faculdade, porque era o lugar onde aprendíamos, então vamos sair da faculdade, vamos fazer isso lá fora. Então, esse é um exemplo de um encontro de estudantes que a gente organizou, e o encontro foi voltado assim, à construção de coisas, né, como o Daniel estava mostrando lá em Salvador, dentro de um território vulnerável em Campinas, que é a Vila Brandina. E aí construímos
ponto de ônibus de bambu, brinquedo de ferro tijolo, ponte, uma série de coisas, né? O que me impressiona é que essa passagem nesses territórios, essa experiência de formação, o quanto isso mexeu comigo e que eu sou, né? Parte do que eu sou tem a ver com tudo isso. E outra coisa que me impressiona é que na PUC de Campinas, eles desistiram do canteiro experimental, assim, era praticamente a única faculdade que tinha canteiro experimental, o canteiro lá, ele existiu antes do que o da Faculdade de Arquitetura da USP, né? E aí eles desistiram, eles simplesmente destruíram a área onde era o canteiro experimental e construíram o prédio da reitoria, né? E a história se encerra nesse lugar. E eu olhava, eu falava, não é possível, é o lugar onde eu mais aprendi, onde eu mais me entendi como arquiteto. E eu vi que não era uma coisa só minha. Então, nessa foto do jornal, na época que foi destruído o canteiro experimental e esse espaço pedagógico deixou de existir, os estudantes, como protesto, levaram as cadeiras para lá e fizeram uma grande roda e falaram, a gente não quer ir para a sala de aula, a gente aprende aqui. Então, eu vi que não era uma coisa só minha, né? Outra coisa que eu acho muito maluco, assim, dos cursos de arquitetura, porque, por um lado, eles estavam destruindo o nosso canteiro experimental, e, por outro, eu via, na maioria do meu processo de aprendizagem, que existia uma vontade uma vontade, ou, sei lá, uma coisa que se naturalizou, que eu saí da faculdade com o sonho de ganhar um concurso de arquitetura, e hoje eu acho isso tão bizarro, assim, então, por um lado, eu aprendia no canteiro experimental, mas, por outro, existia um código genético sendo implementado em mim que falava, olha, você para ser um bom arquiteto, você tem que ganhar um concurso de arquitetura, né? Que coisa maluca. E aí vem um pouco o que o Daniel trouxe da gente aprender fora dos muros da faculdade, né? Que a faculdade, por um lado, ela abre nossa cabeça e, por outro, ela nos encerra num pensamento que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu saí da faculdade sentindo onde eu aprendia, né? Sentindo o que eu achava legal, mas o que definitivamente me disseram que era bom era ganhar concurso e fazer caixas modernistas, etc. Né? Então, eu fiquei tentando entender o que é boa arquitetura para mim, porque se eu escrevesse arquitetura em algum lugar, o que me aparecia eram coisas assim, né? Então, teve uma época na minha vida que eu escrevi arquitetura no Google Images, e apareceu isso, né? Puxa, então arquitetura é isso, é assim que saiu minha cabeça, né? Aquele conhecimento bancário. Mas no meu sentir, eu sabia que não era por aí, né? Então aqui eu coloco um pouco uma linha do tempo, assim, do meu processo de formação, e eu saí com essa vontade de querer entender o que era boa arquitetura, e eu fui encontrar pesquisando situações ambientais, sociais, comunitárias e pedagógicas. Acho que hoje eu tenho mais clareza para mim o que é boa arquitetura e eu saí da faculdade com um conhecimento depositado na minha cabeça. Não, boa arquitetura tem que ser assim, aquela arquitetura das estrelas e tal, e isso não me satisfez. E que bom que eu fui em busca do que para mim me toca. Né? Uma das coisas que foram me levando a esse entendimento de que boa arquitetura é aquela que tem processo, depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso agora que eu vou entrar no Rural Studio, que foi o grupo que eu pesquisei no mestrado, como fazer uma arquitetura, né, hoje, que ela reproduz talvez 16%, 15%, 10% da nossa população e ela simplesmente nega 84% da população, né? Como produzir design, que é a nossa atividade, né, designar, sendo que o nosso pensamento de projeto é um pensamento que transforma tudo em resíduo, ao invés de transformar as coisas, né, por meio do design, em possibilidade de futuro, né? Então, como pensar, né, numa mesma coisa, sendo que uma vai para o lixo e a outra, ela constrói futuro, você usa, reusa, cicla, recicla, refaz e pensa no modelo de desenvolvimento social que seja adequado ao nosso país, né? Então, isso é um projeto que foi feito para a Heineken na década de 70 e não foi para frente, mas ele representa um pouco o lugar que o design pode chegar, né? A gente pode chegar em lugares muito mais interessantes, né?
E falando sobre isso, assim, existem projetos hoje de design, não muito, um pouco na arquitetura, mas em outros mundos do design, que realmente está olhando o design como algo efetivo para a maioria da população, né? Como essa bicicleta de territórios onde não existe energia elétrica e então mas a pessoa precisa se comunicar, então enquanto ela anda de bicicleta, ela se transporta, ela carrega o celular, carrega uma lanterna, carrega alguma coisa. Ou em lugares que não tem água, né? E que as pessoas têm que buscar água num balde de 7, 20 litros na cabeça, de repente, o simples fato de você pensar no design desse balde faz com que você consiga levar 150 litros de água, às vezes até mais, carregando como se fosse uma roda, né? Então, a gente tem uma possibilidade no mundo da arquitetura que é muito bonita. E é por isso que eu fui pesquisar no meu mestrado um grupo que se chama Rural Studio, né? Que é um grupo que trabalha com esse conceito de canteiro experimental, né? Mas numa lógica de levar o canteiro para os territórios, né? Então, acho que isso é uma questão que eu quero levantar aqui, uma bola que eu quero levantar. O Daniel trouxe esses dois espaços, né? Quando você trabalha dentro da faculdade, quando você trabalha fora da faculdade, e eu vejo como o espaço da faculdade como um espaço importante para a gente exercitar técnicas construtivas e etc., mas que a gente precisa urgentemente, como espaço de formação, sair da faculdade. Então, assim, aprender arquitetura no território. E esse foi o grande aprendizado que eu tive com o Rural Studio, né? Eles fazem o canteiro experimental dentro do território, não na faculdade. Então, eu vou contar um pouco como é que funciona essa proposta pedagógica. Para vocês entenderem, assim, a força desse grupo, né? Tanto no espaço da criatividade, quanto na qualidade. Isso é uma casa que foi construída em 1998, eu estive lá para fazer minha pesquisa de mestrado, que é no Alabama, né, Estados Unidos. Eu estive lá em 2012 e tirei essa foto, assim. Então é impressionante como a casa tem uma qualidade incrível e foi construída por uma família que morava num trailer, né, quer dizer, ela não tinha terra, não tinha casa, tinha que viver dentro de um trailer, né? Então é muito interessante, assim, o nível de qualidade que eles chegaram por meio desse processo pedagógico, né? Bom, como é que funciona esse processo pedagógico do Rural Studio? O estudante, ele pode fazer o trabalho de conclusão de curso dele, né? Dentro desse espaço, né? Que fica em Newburgh, no Alabama, né? Que eles têm uma sede onde os estudantes fazem uma espécie de uma residência, eles dormem lá, né? E ao redor desse lugar onde são recebidos os estudantes, existem várias... É uma região pobre dos Estados Unidos, lá no Alabama, né? Existem várias vilas, pequenas cidades, que tem muitas pessoas com condições de habitação precárias, né? E aí, algumas situações são levantadas pelos educadores, o pessoal que organiza o curso, né? E aí o estudante, ele escolhe uma dessas situações e projeta junto com essa família que vai ser favorecida com uma casa, né? Ou pode ser um equipamento público, então tem outras nuances, mas, quer dizer, é um programa de trabalho de conclusão de curso que o estudante pode escolher fazer esse programa dentro da faculdade ou por meio de uma residência lá no Alabama, nessa sede, e que o trabalho se conclui quando a construção ficar pronta. E quem vai construir é o estudante, né? Então, ele projeta com as pessoas que vão receber esse projeto, mas o estudante, os estudantes, o TFG, ele é feito em grupos, né? Os estudantes vão construir essa obra, vão atrás de grana para comprar material, eles vão ter que fazer todo o processo. Então, muitas vezes, ao invés de 1 ano, demora 2 anos o processo de conclusão de curso deles, né? E eles não reclamam por causa disso. Bom,
Aqui a casa feita de carpete, né? Aqui os estudantes construindo a casa e no meio de um processo de trabalho de conclusão de curso, e aqui a Lúcia e a família que recebeu essa casa, né? Então, deixa eu contar um pouco mais sobre a localização do Rural Studio. Estados Unidos, Alabama, e a faculdade, onde está o Rural Studio, é a Auburn University, né? Que fica em Auburn. E a sede, essa que eu falei para vocês, que fica em Milburn, ela foi escolhida na região mais pobre, digamos assim, no Alabama. E o que eu acho irônico, que fica a 225 quilômetros de Auburn. Então, tem uma coisa também, que é de você ter uma certa autonomia, né? Porque eu sinto muitas vezes que a universidade, ela cristaliza alguns certos processos, né? Então, o Samuel Mockbee, que vocês vão ver depois, que é um dos criadores desse projeto, talvez ele tenha escolhido também trabalhar o projeto um pouco distante da faculdade, que a faculdade tem muitas virtudes, mas algumas vezes cristaliza os processos, né? Então, está lá, numa região pobre dos Estados Unidos, né? A proposta do Samuel Mockbee foi trabalhar não só essa questão que a gente tem falado, né, de compreender tecnicamente, compreender de maneira contextualizada qual a melhor arquitetura que a gente pode fazer num determinado lugar, mas também trabalhar essa ideia de cidadão, né? Essa relação com a comunidade, como pensar com a comunidade, como produzir a comunidade, como é que a arquitetura ela pode produzir uma possibilidade de desenvolvimento local. Então, aonde você vai comprar esse material? Por que você vai comprar? Como é que seria a lógica de uma pequena empreiteira que fosse construir, e etc. Então, trazer reflexões que também, muitas vezes, vão além da arquitetura, né? O Rural Studio, ele tem, se eu não me engano, 25 anos de idade, alguma coisa nessa grandeza, né? E na época da criação, esse cara que está aí no centro da revista, o Samuel Mockbee, ele era um cara, ele já faleceu, ele era um cara muito carismático. Então, ele pediu para implementar esse projeto na faculdade, e a faculdade falou, se você quiser, pode fazer, né? Como aconteceu com o Daniel, né? É uma optativa, pode fazer, faz lá. E aí ele foi lá e fez, e todo esse carisma e a capacidade dele como arquiteto, já tinha uma produção interessante, ele conseguiu uma casa de doação para fazer a sede dessa residência, né? Era uma doação de 30 anos, né? Depois ele teria que devolver a casa, ele não era dono da casa. Então, a sala de aula dessa foto que saiu na revista, ela acontecia dentro da cozinha, né? Então, a aula acontecia na cozinha. Depois, eles foram fazendo coisas muito interessantes, como essa casa, né? A Butterfly House, né? Que acho que ela é de 95, assim, e 97, talvez. E a Butterfly House foi construída com o resto de uma igreja, um projeto de TFG, de estudantes que foram lá dormir nessa casa e discutir arquitetura nessa cozinha, e a casa ficou espetacular, então fez um burburinho, né? Na medida que veio esse burburinho, a faculdade começou a contribuir com um pouquinho de grana para o projeto. Depois, eles fizeram essa capelinha, que é a Yancey Chapel, que também projeto de trabalho de conclusão de curso, feita com pneu, chapas de aço corrugado reaproveitado, madeira reaproveitada, e aí fez mais um burburinho. E aí eles conseguiram mais uma área de doação desse uso meio que por 30 anos, né? Que é essa que está com esse quadrado preto aqui. E aí eles conseguiram, além de ter uma casa para as pessoas dormirem, um espaço para construírem os alojamentos desses residentes. E ao longo do tempo, o projeto foi fazendo sucesso, e nessa vila de Milburn, eles foram conseguindo, onde estão esses quadradinhos vermelhos, vários espaços, né? Então, é um antigo barn, que serve como sala de aula agora,
outro é um lugar que é a marcenaria, outro que é o lugar onde eles guardam material, e assim, o Row Studio hoje é um espaço que tem uma sede, né? Mas ele se espalha ao longo dessa cidadezinha de Newburn. E, com isso, eles conseguiram criar outros projetos. Agora entra o projeto de terceiro ano, né? No terceiro ano da faculdade, o aluno tem um semestre de intercâmbio. Então, ele pode ir para Istambul, pode ir para um monte de países aí, e ele pode também ficar nos Estados Unidos, ir para o Alabama, ficar residente no Row Studio, e lá eles vão desenvolver um projeto, uma disciplina, onde você projeta alguma coisa, né, e constrói o que o semestre anterior projetou. Na época que eu tive lá, eles estavam no projeto do Farm, né, que era, nessa sede, fazer toda uma unidade de produção de alimentos, né, então, a construção de uma estufa, toda bioclimatizada, compostagem, etc. Eles estavam construindo isso e projetando a torre de caixa d'água desse espaço. Então, aqui, a construção desse espaço, aqui, a vila, onde os alunos de terceiro ano eles ficam, eles mesmos construíram suas casas, são todas casas experimentais. Aqui, o trailer, que tanto os estudantes de quinto ano quanto de terceiro ano eles têm que levar para onde vai acontecer a obra, né? Então, é uma caixa de ferramentas gigante, a coisa mais linda do mundo. A mesma dinâmica de disciplina de sistemas estruturais que eu tive lá na faculdade, na PUC de Campinas, eu vi acontecendo no terceiro ano, eles pesquisando como é que seria essa torre de caixa d'água, ou seja, além dos números, pisar em cima, colocar peso e ver qual seria o melhor projeto de torre de caixa d'água, né? Aqui, uma casa construída por esses alunos de terceiro ano, num projeto mais antigo, a pessoa que foi beneficiada, a família que foi beneficiada pela casa, os construtores da casa, né? Uma casa muito bonita. É um projeto de equipamento público, né? Feito pelo quinto ano, então, além de casa, eles também trabalham com parques, banheiros públicos, etc., né? Então, esse é o Lions Park, que era uma área vazia próximo a Newburn, e que eles construíram uma parceria com a prefeitura local e foram construindo equipamentos nesse parque. Hoje o parque é super utilizado. Construíram também essa lojinha de sanduíche, tem um monte de coisa que eles fizeram no parque. Outro projeto de construção de casa, uma casa feita com, como é que chama? Jornal picotado, papers, brick, jornal picotado misturado com terra, papercrate, que chama. E colocado numa caixa de papelão e vira tijolo. Aqui a casa. Aqui um outro projeto de conclusão de curso, agora é um Boys and Girls Club, né, numa cidadezinha próxima a Newburn. Então, um lugar para fazer contraturno escolar, feito com uma técnica de lamela, né, com tábuas de madeira, uma técnica muito bacana, e que tem tudo a ver com canteiro experimental. E o último projeto do programa que eu queria passar para vocês, que é um programa para estudantes que são de fora da faculdade, né? Então, eles têm um programa que eles chamam é um curso de extensão, né, que é aberto para estudantes de fora e que já recém-formados em geral. Então, é tipo um projeto de pesquisa de habitação de interesse social, mas essa pesquisa ela é feita na prática. Então, eles projetam uma casa que não podem custar mais do que $20 mil, a construção da casa, constroem a casa, alguém vai morar na casa e depois eles vão avaliar a qualidade da casa, a efetividade, discutir com o morador e etc., né? Então, tem toda uma proposta nesse projeto, né, de por que eles estão lá, por que eles estão fazendo lá, e etc., e umas situações muito interessantes, desde casas mais espalhadas até uma vila com todas essas casinhas de interesse social experimentais sendo feitas. E por causa desse limite de $20 mil, o programa chama 20K House, né? Então, as casas de $20 mil. Aqui, uma das pessoas que recebeu essa casa, Davis House. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que aprender a projetar na comunidade. Então, para além do canteiro experimental, o canteiro precisaria ir para a comunidade, para a gente começar a fazer uma outra prática de arquitetura, né? Que vai muito além dessa arquitetura que há séculos a gente faz apenas para uma elite, para quem pode pagar para arquitetura, e, por meio do processo, compreender como levar
arquitetura em territórios de vulnerabilidade social e trabalhar para 85% da população brasileira que está nessa situação. Então, sair da lógica da arquitetura como objeto e começar a desenvolver no nosso mundo do pensamento a arquitetura como processo. É isso, aqui tem contato de e-mail, Instagram, eu faço parte de um coletivo, um escritório colaborativo que chama Senuros Arquitetura Integrada, daí tem uns trabalhos que a gente tem feito, umas discussões também sobre esses processos pedagógicos. Eu dou aula numa faculdade em Botucatu, que chama Galileu, e numa pós-graduação na Belas Artes, que chama Arquitetura e Sustentabilidade. Muito obrigado e agradeço a atenção de todos e todas. Maravilha! Eu estou chocado mais uma vez, vou ficar quieto aqui e queria saber dos estudantes, o que vocês querem conversar com os dois professores aqui. A gente tem até mais ou menos às 11h10, né? A gente tinha combinado, então meia hora exatamente. Queria agradecer a precisão e a qualidade da apresentação do Daniel, do Tomás, irreparável aí. Agradecer a presença 1000 vezes. Então, vou ficar quieto e abrir, por favor, a fala de vocês. O que vocês têm a dizer? Oi, estão me escutando? Tá dando para escutar? Oi, tá. Sim. Na verdade, eu queria só fazer um comentário mesmo, porque eu acho que, assim, muitas vezes a gente, no meio acadêmico, a gente acaba esquecendo que a maior parte do tempo a gente não vai projetar para as elites, né? Assim, pelo menos o ideal seria que a gente não projetasse sempre para as elites, especialmente porque são uma minoria, assim, absurda da população. Eu só queria falar, assim, que eu gostei bastante das 2 apresentações de hoje e acho que eu andava muito desanimada com o curso e, assim, essas aulas, elas têm me ajudado bastante, pelo menos, a ter uma nova perspectiva da arquitetura e de como eu enxergo o curso e do que eu quero fazer no meu futuro, assim. Então, eu realmente queria agradecer muito, porque, assim, pela ideia do Chico, pela presença dos professores também, porque, de verdade, isso, pelo menos para mim, está sendo muito importante, especialmente em relação à minha visão do curso. Então, na verdade, eu só queria agradecer mesmo e fazer esse comentário, porque acho que é bem importante, assim, a gente repensar um pouco a arquitetura em si. Muito obrigado, Jaqueline, pelo comentário. Concordo plenamente com a alegria dos companheiros aqui. Abro também a palavra mais uma vez. Oi. Eu tenho um questionamento, assim, de quando a gente está falando sobre materiais e técnicas alternativas, né? A gente pensa em estrutura, vedação, alvenaria, né? E uma dificuldade que eu tenho para pensar, pelo menos, é na questão das esquadrias. Eu fiquei muito curioso quando eu vi a casa geodésica que o Tomás mostrou, né? E eu queria saber um pouco mais sobre isso. Queria escutar um pouco mais sobre como que é esse processo de fugir do Heréia Camoinhas, como é que é esse processo de fugir da indústria, né, nesse quesito. Oi, Nicolas, agradeço a pergunta, né? Eu acho que marcenaria, né, é fundamental para a gente trabalhar com esquadria e também com perfis metálicos, soldagem. Puxa, dá para fazer de maneira muito simples esses elementos. E é impressionante como a gente é refém no mundo da arquitetura, agora eu falo do mundo profissional, das esquadrias, porque isso restringe muito o projeto e são caríssimas, assim, é algo que você
pô, abertura, né? Coisa importante como essa, tanto para a arquitetura bioclimática, quanto para o conforto ambiental e etc. Conforto do espaço, né? Não ambiental no sentido do clima. E de ampliar a casa, etc., e a gente fica muito refém de uma indústria e tal, todas aquelas problemáticas, né? E são coisas, são fáceis de fazer no canteiro. A casa geodésica, em especial, é muito interessante porque esse lugar da experimentação trazem vários insights. Então, vocês viram que ela era de madeira e hoje ela está sendo revestida de ferro-tijolo. E o grande problema dela foi a esquadria, porque, na época, meu pai estava pensando muito nas janelas acompanhando a curva, né? E ele fez uma dobra para a água não entrar e tal, mas a água ela é terrível, assim. Então, a água ela entrou e foi apodrecendo. Então, a casa foi apodrecendo nas janelas, né? Nesses pontos. Madeirite, sarrafinho de madeira, uma madeira muito simples. Então, agora, na recuperação da casa, 40 anos depois, o que a gente está fazendo? E a proposta é do meu pai, né? Eu falo a gente porque eu estou ajudando, mas a proposta é dele. Fazendo tipo aquela coisa que é inclinada, fazendo ficar perpendicular a janela ao plano terrestre, fazendo tipo um chapéu de argamassa armada. Então, são triângulos de argamassa armada, que está sendo feita no canteiro. Né? Aquela coisa que você pega uma placa de madeirite, coloca um perfilzinho de ripa de madeira para marcar onde você quer colocar a figura geométrica que você quer, uma tela, enche de argamassa de cimento e areia, pega o martelinho, fica baixando para vibrar, espera uma semaninha, você desmonta aquilo, você tem uma placa de 1,5 cm, 1,2 cm, e vai montando, né? Então, quer dizer, é uma prática de canteiro também, resolvendo a esquadria. Eu acho que, de fato, a vivência no canteiro experimental vai te dar uma segurança de projeto muito grande para trabalhar esse monstrinho que é a esquadria. Então, alguém quer falar? Alguém? Eu não tô vendo vocês, eu vejo Malu e Elisa, mas tem uma galera aí, ó, tem mais 30 e tantas pessoas. Vou sortear alguém aqui para falar, hein? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta agora, não só um comentário para o Daniel especificamente. Assim, eu comentei até aqui, porque achei bem legal a ideia de ter uma optativa que fosse de canteiro experimental também, além dessa nossa disciplina de ANTA, especialmente considerando a nossa situação atual, que a gente não vai conseguir ter a prática de canteiro dentro da disciplina. Eu até queria saber, assim, mais ou menos, como foi o processo de criação da optativa, porque, assim, acho que talvez fosse interessante a gente colocar isso no IFE. Bom, Jaqueline, né? Obrigado aí pela pergunta. Assim, eu não tenho ideia hoje do funcionamento, né, do Instituto Federal em relação à criação de novas disciplinas, então, talvez o que eu vou falar, não sei se efetivamente gera direta relação aí para vocês, né? No caso da Faculdade de Arquitetura aqui, como eu disse, não é uma escola já de bastante tempo, né? Quando eu fui fazer uma pesquisa sobre a situação das optativas, eu encontrei códigos de optativas que tinham sido criados há mais de 10, 15 anos atrás e que estavam paradas, que foram ofertadas uma ou duas vezes e depois, por algum motivo que eu não consigo explicar, não mais foram ofertadas. E aí, entre esses códigos, eu encontrei um código e uma ementa que, vamos dizer assim, não era perfeita, mas era adaptável ao que eu pretendia. E aí, fui conversar com a coordenação acadêmica da escola,
sobre essa disciplina. Eu falei que tinha que dar essa disciplina, porque achei interessante, né? Pensando, inclusive, numa possibilidade de fazer parceria com algum professor. E aí me foi indicada a professora que tinha proposto essa disciplina, me foi dito que ela não estava mais em vigência, né? Não tinha sido ofertada há muitos anos. Eu fui fazer uma conversa com essa professora e a professora disponibilizou para mim, disse, não, se você quiser pode assumir, faz o que você quiser com a disciplina. Então teve um caminho abreviado aí, né? Teve um caminho abreviado porque eu, nesse caso, assumo uma disciplina que existia, mas não estava em vigência. Conheço dentro das histórias do curso aqui, o que eu tinha falado antes, quer dizer, tem uma coisa aqui que, eu não sei se aí vocês têm a coisa do tópicos especiais, mas aqui, tipo, há 3 edições do tópicos especiais, considerado um tópico que deu certo, vamos dizer assim, que teve interesse dos estudantes, o professor pode fazer o pedido para tornar ela uma disciplina optativa. E aí o trâmite da disciplina optativa, ele é até tranquilo dentro da faculdade de arquitetura, mas dentro da UFBA nem tanto, porque aí tem uma fila de um monte de pedidos, então você entra lá numa certa espera, né, para ter esse retorno. Nesse caso, eu consegui acelerar um pouco mais por causa disso. Tem uma coisa que eu acho que, complementando um pouco a fala, pensando nas questões que o Chico tinha colocado antes, né, vocês pensando o que seria o espaço desse canteiro, a gente tem conversado muito sobre isso nesse momento, tem uma experiência aqui bastante significativa de professores que tiveram muito contato, participaram muito da produção das fábricas, né, de argamassa armada do Lelé, fizeram parte dessa experiência. Então, uma intenção de produção de argamassa armada dentro do canteiro, já tem alguma coisa sendo feita há algum tempo, mas com um pouco mais de vigor. E aí a gente começou a conversar sobre os desenhos, e para mim o que ficou assim, como questão é assim, o quanto que é diferente um espaço de canteiro de argamassa armada, por exemplo, que tem uma especialização nos seus espaços, uma sequência que está pensando num fluxo produtivo, e o quanto que o canteiro experimental talvez devesse, daí é uma questão para ser pensada a cada perfil, porque eu acho também que depende muito da confluência de pessoas e intenções de um determinado lugar, o que aqui esse canteiro vai servir, né? Mas eu, na minha forma de pensar, acredito que o canteiro ele é positivo quando ele é adaptável, né? Quando ele é algo não tão especializado, quando ele é algo que comporta uma ideia nova. Então chega uma pessoa com uma ideia nova e, não, mas esse canteiro não dá para fazer, porque aqui está tudo certinho já de um jeito que não cabe aqui por algum motivo. Então eu penso que a versatilidade acho que é um dado importante, né, para ser pensado como um processo para projeto e espacialidade, né? Dentro de uma instituição, que nem o de vocês aí, imagina assim, tem uma coisa que é também a mudança no tempo da própria instituição, dos interesses, dos docentes, dos discentes. Então, nesse sentido, quer dizer, em determinados momento, você deixar muito definido o que a que serve e o que vai ser feito dentro de um espaço como esse, de canteiro experimental, pode dificultar muito, né, processos futuros que tragam ideias novas, diferentes e tal. Então, a gente tem pensado muito nesse sentido, quer dizer, então entrou uma conversa muito forte da argamassa armada, a gente foi discutindo isso, e aí chegou numa coisa que, bom, então vamos pensar, por exemplo, porque a gente está falando de argamassa armada que vai depender de existir algumas tanques de cura, mas também nós estamos pensando em fazer tanques para tratamento de bambu. Bom, as dimensões são iguais, como que pode ser uma coisa ou outra, estamos conversando sobre essas coisas, né? De que forma que a gente imagina que aquilo que a gente pensa para o canteiro pode ter serventia para outras tecnologias. Estamos conversando sobre essas questões, assim, e acho que são importantes para pensar o futuro dessa experiência que vocês estão fazendo aí. Não sei, espero ter conseguido te responder. Sim, muito obrigada. Eu queria fazer um complemento aqui ao Daniel, porque eu achei legal que ele trouxe uma visão, né, que vai contribuir com o projeto que vocês estão desenvolvendo. Aí eu queria contribuir nesse sentido também.
Assim, eu tenho pesquisado muito esse tema, né? Acho que a maioria aqui que está nesse mundo, e dentro da lógica, assim, que eu acho que essa coisa do interno e do externo, né? E trabalhando essa flexibilidade que o Daniel trouxe, eu vejo muito que o canteiro, ele deveria ser, mas daí pega um pouco isso que o Daniel falou também de não fechar muito as possibilidades para outros que virão no futuro, né, dar o curso e tal, mas eu vejo muito assim, que o canteiro na faculdade devia ser para prototipar o trabalho de extensão, né? Então, uma vez a gente escreveu, um grupo, o Canteiro Móvel, muito inspirado no trailer do Rural Studio lá, né? Então, quer dizer, você tem um espaço na faculdade onde você vai testar os componentes que depois você vai aplicar aonde você efetivamente vai construir, que sei lá, em São Paulo tem uma periferia e um centro, um monte de áreas super precisando disso, como as pias que o Daniel trouxe, né? Então, talvez esse diálogo do canteiro com a extensão e criar portas para sair da faculdade, assim, porque a minha pesquisa de mestrado foi uma comparação e um estudo em cima do canteiro experimental da FAUSP e o Rural Studio. E assim, uma crítica que eu faria ao canteiro da FAUSP, que assim, ele tem uma cerca, ele é um lugar fechado ali. Então, isso pode até gerar um debate. O Chico, que vivencia bastante lá, ele pode, de repente, contra-argumentar e tal. Mas eu acho que ele vive uma situação de isolamento que eu não acho saudável, né? Eu sinto que o canteiro ele precisa se mostrar para quem veio e produzir coisas muito interessantes para fora da faculdade. Então, professor, eu já ia falar exatamente isso. Com a Lê, eu já participei de extensão universitária. E aí a gente observou muitas coisas que a gente desenvolvia no projeto que às vezes não se aplicava, a gente tinha que procurar materiais alternativos que poderiam ser mais acessíveis. Tanto que um dos projetos que a gente desenvolveu era só, tipo, a reforma de uma praça que estava dentro de uma ocupação, que era a ocupação Esperança, era lá em Osasco, né, Ale? Eu não me recordo, acho que mais ou menos isso. E aí a gente precisava, tipo, fazer movimentação de terra, e aí não sabia como fazer muro de arrimo. Aí a gente foi pesquisando materiais que seria um pouco mais fácil de aplicar, né? Aí a gente acho que um estudo sobre muro de arrimos com pneus. Aí isso a gente já conseguia um material que fosse um pouco mais fácil de trabalhar. Aí acho que muita coisa dessa que a gente vai projetando, a gente muitas vezes não sabe na hora da execução, porque a gente acaba não levando na prática, né? E aí quando a gente começou a ter que executar isso e perceber como que funcionava, a gente já tem essa questão de ter já mais a vivência e saber o que pode dar certo, pode não dar certo. E muitas vezes, quando a gente está só projetando dentro da faculdade, a gente não avalia isso de uma forma a ser executada, né? Isso eu achei muito interessante, em questão de extensão universitária e tudo. É bem legal. Deixa eu aproveitar que a Malu comentou sobre a história da extensão. E, assim, eu estou ouvindo vocês dois falar, viu, Tomás e Daniel. E aí, na outra semana, a gente teve uma conversa também com o Reginaldo, e cada momento que a gente conversa com vocês, daqui a pouco a gente vai conversar, né? Acho que a próxima oportunidade com o João Marcos. Semana passada eu perdi a conversa com o Minto, né, lá do Rio. Mas cada vez que vocês conversam, que a gente tem essas conversas, me abre algumas ideias para implantar. E, do mesmo jeito, mas um pouco diferente como é na Bahia, a gente tem essa dificuldade de fazer a implantação do espaço, né, da construção desse canteiro, porque tem dificuldades de verba, a gente não está numa faculdade de arquitetura, a gente está dentro da instituição, ela tem vários cursos dentro do mesmo campus, então a gente tem que brigar com os outros cursos por verba, por espaço. Então a coisa não é tão simples assim, mas de qualquer maneira isso não quer dizer que é barreira, pelo contrário. Aí tem o espaço físico que eu meio que roubei o espaço, estava meio abandonado, eu cerquei e falei, isso aqui é nosso. Não está oficializado ainda, mas todo mundo já entendeu que aquele espaço
está ocupado. E, de fato, viu, até é bom a alunada saber, qual o risco de até ser, em algum momento, reocupado por outra necessidade do campus. É uma briga que eu tenho que ficar alerta sempre para viabilizar. E é parecido com o da Bahia, por exemplo, né, e até porque a escola é antiga. Mas é diferente porque o curso de arquitetura é novo. O curso tem 6 anos. Né? Então, 2014, 7 anos, vamos falar agora, essa é até a 7ª turma que entrou este ano. Então, no curso, a visão do que é o canteiro experimental, do que é construção alternativa, ela ainda está sendo construída pelos professores. Né? Uma coisa que a gente fez que aí, eu acho que algumas cheguei a ver algum seminário que o Cal fez, que aí entrou uma discussão que assim, canteiro experimental, construção por autogestão, por mutirão, e habitação popular são 3 temas que se encontram. Né? Um tema sempre esbarra no outro. E isso eu acho muito interessante, porque você vai pensar numa construção alternativa por uma casa de alguém que não tem recurso. O Tomás mostrou nos Estados Unidos que isso acontece. Quer dizer, a gente está falando de um país de primeiro mundo, acontece exatamente esse tipo de situação. E tem a coisa também da extensão universitária, né, que acaba também esbarrando na questão da extensão. A gente vira e mexe, a gente montou o grupo de extensão universitária, está indo bem, até esse ano está com bastante demanda. E, de fato, eu acho que é na extensão que a gente vai acabar operacionalizando, vai acabar transformando em prática aquilo que a gente está pretendendo no curso e na disciplina. Então, eu acho que assim, eu vivo anotando aqui, toda vez que vocês falam alguma coisa, eu vivo anotando alguma ideia para ver se a gente consegue trabalhar isso nos próximos semestres. Obviamente, as turmas sempre as turmas seguintes são mais privilegiadas porque têm mais experiência e tudo mais. Mas eu acho assim, é muito bom perceber isso e perceber que existe um espaço. O Daniel, acho que mostrou alguma coisa que aqueles 84% e 16%, né? Acho que isso para quem a gente está trabalhando, né? Para mim, eu tenho uma discussão muito clara. Para quem o arquiteto vai trabalhar? Para alta renda, para aquelas casas, para aquela arquitetura do Google, né? Que aparece aqueles projetos bonitos, ou para a realidade, que é uma coisa que é muito maior, muito necessária, e que tem muita demanda, mas tem pouco atendimento. Então, acho que fazer não é esse equilíbrio, mas fazer essa ligação entre esses 3 pontos, né? Acho que é importante para a gente conseguir construir melhor o curso e construir melhor os arquitetos que a gente tem pela frente. Enfim, era mais para comentar isso mesmo, e eu estou anotando aqui alguns desafios que a gente vai ter que encarar, viu, professores, Thaís, Chico, e conto com os alunos também para poder montar isso aí. Enfim, não sei, até quero que mais aluno fale aí também. Já dei meu comentário. Só queria complementar uma coisa que o Alexandre trouxe, que eu acho bacana. Quer dizer, o que me impressionou no Roll Studio é que eles conseguem trabalhar com tripé, do ensino, pesquisa e extensão, né? Então, enquanto você está lá ensinando a turma do 3º ano, estrutura, eles têm aula de história, e a história é toda baseada no Alabama, e não sei o quê, né? Você tem o ensino. Você tem a pesquisa de habitação de interesse social, imagine 20 anos, você construindo modelos diferentes e analisando as vantagens e desvantagens, e depois fazendo um modelo novo, e assim vai. E a extensão, que eles estão o tempo inteiro fazendo extensão, né? Essa é a lógica do trabalho. Então, acho que é uma coisa muito redonda. E eu só queria aproveitar e mostrar para vocês que eu moro em sítio, então o que eu estou fazendo é chupando jabuticaba, tá? Beleza. É isso mesmo, viu, Tomás? Acho que pensar de maneira estruturada esses 3 pés, né? O ensino, a pesquisa e a extensão, acho que é o que vai fortalecer a proposta do curso. Eu não sei como é que está na Bahia, se isso está muito... Eu sei que, assim, instituição pública sempre sofre porque tem que brigar pelas coisas, mas quando a coisa acontece, ela é mais difícil de desacontecer, né? Quando a gente consegue implantar alguma ideia e ela vinga, é difícil depois as pessoas desmobilizarem essa ideia. Então, mas é um parto, né? É uma coisa bem difícil.
Eu vou aproveitar um pouco a fala do Alexandre também para comentar umas questões, né, que de fato, eu acho muito interessante também o quanto que esses debates, né, canteiro experimental, habitação de interesse social, tecnologia alternativa, né, esses debates, eles confluem, eles vêm se encontrando, né, e às vezes se afastam mais, às vezes se afastam menos, né. Acho assim, a gente tem tentado coisas aqui na Bahia, né, e tem uma coisa que é assim, quem trabalha nesse meio sabe que não está trabalhando no sentido da maré, né? A gente tá nadando contra a correnteza, e quando você entra para nadar contra a correnteza, você já tem que estar um pouco atento, no sentido que você vai ter que necessariamente desprender um determinado esforço, e saber que, quer dizer, se você não quer descer, você quer subir no rio, né, no sentido contra a correnteza, você tem que ter objetivos, né? Acho que é uma coisa que é importante de localizar determinados estágios, né, de avanço do processo, porque às vezes a gente passa anos, né, tentando coisas, e que se a gente não consegue também valorizar determinados avanços que a gente vai dando, podemos nos desmotivar, né, que eu acho que é um grande risco para quem está tentando construir uma transformação dentro de um processo de ensino de arquitetura, da realização da arquitetura, da atuação profissional do arquiteto, da inserção do arquiteto na sociedade, né. Eu sempre tenho tentado estimular isso, né. Acho que é uma coisa da experiência que eu, aí comentando um pouco a coisa do Rural Studio, que eu acho que por um lado, super interessante, por outro lado, sempre me deixa, já vi algumas vezes, né, tanto li o trabalho do Tomás, e já vi apresentações, veio o professor do Rural Studio aqui para a Bahia fazer apresentação de seminário. Tem uma coisa que me deixa muito, assim, também inquieto um pouco, que tem a ver com, mas inventar a roda, ou, não sei se inventar a roda é um bom termo, mas vamos dizer assim, pôr essa roda para rodar no Brasil não é uma coisa tão simples assim. Parece para mim que eu vejo uma gama de dificuldades, e ao mesmo tempo eu também não sei se ela é tão simples lá, não me parece que é tão simples lá. E eu fico um pouco curioso de entender os processos econômicos mesmo, né? Conseguir avaliar isso no sentido de poder ver que caminhos são esses. Tomás citou alguma coisa de que os próprios estudantes têm que buscar formas, né, de viabilizar materialmente essas construções. De repente, você podia fazer um adendo sobre isso, Tomás? Uma coisa que a gente tem, eu trabalho na residência, né, de arquitetura, urbanismo e engenharia, e a gente atua com assessoria e assistência técnica, e uma coisa que me preocupa bastante, assim, nesse momento, no processo de formação, pensando, por exemplo, uma entrada que ela é bem presente e importante na Faculdade de Arquitetura da UFBA, que são os estudantes cotistas, e o quanto que o fluxo dos estudantes cotistas não tem até agora convergido com as ações de assessoria e assistência técnica dentro da universidade. E quando você vai se aproximar desse dado, do porquê que isso não tem acontecido, uma parte dura da realidade está muito presente, quer dizer assim, a necessidade de viabilidade econômica de um estudante que não tem suporte familiar para poder se dedicar a determinadas outras experiências profissionais, coloca esse lugar da assessoria e assistência técnica, que é um lugar que muitas vezes de pouca rentabilidade ou voluntário, né, como forma de atuação profissional, esteja afastando um determinado perfil de estudante dessa atuação. Então, olhando para isso, que eu fico um pouco preocupado quando eu vejo, por exemplo, o caso do Rural Studio. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Tomás, que assim, até que ponto, quer dizer assim, dependendo de como a iniciativa for consolidada, construída, a gente não acaba também demarcando uma elitização, né, dentro de um determinado perfil de atuação possível para os estudantes, né? Quando a gente pega, por exemplo, a própria experiência das assessorias técnicas, eu participei, né, ativamente de uma assessoria em São Carlos, que é até a Casa de Criação. Num determinado momento de atuação, a decisão de que você vai ter que ter outra canoa econômica na sua vida, por exemplo, dar aula numa universidade particular ou numa universidade pública para conseguir seguir fazendo assessoria, parece um dado real da vida econômica das pessoas. Por quê? Porque muito dificilmente você consegue
atuar profissionalmente de forma a se sustentar apenas com assessoria e assistência. Então, tem um debate todo aí que eu acho que é importante de implementação desse campo profissional, né, que me chama a atenção, que eu queria compartilhar com vocês aí. Você podia falar um pouco sobre isso aí, Tomás, por favor? Primeiro, eu queria dizer que eu gosto muito de ouvir o Daniel falando. Ele tem uma estrutura de pensamento que nos ajuda muito, né? Então, lá, eu fiquei super intrigado com isso, né? Da onde vem a grana? Da onde vem a grana? Porque a gente quer fazer aqui. E no começo foi meio no carisma. Eles têm algumas políticas públicas que eu ainda não consegui, eu preciso investigar mais, entender com clareza, mas uma facilidade de doação do setor privado para efetivar esses projetos. Assim. Então, tem uma lei Rouanet que permite esses trabalhos sociais e tal. Então, eles têm um orçamento, eles tinham na época, de $1 milhão anual, tá? 500 mil doação e 500 mil a faculdade que dava, faculdade privada, né? Então, aí já tem imagina uma faculdade privada no Brasil dá 500 mil, imagina uma pública, né? $500 mil, eu estou falando. Então, a gente já começa a ver um disparate de realidades gigantesco. Então, quando os alunos iam atrás de verba, eles já iam atrás de verba todo esse suporte de conhecimento e de um suporte técnico de que quem doa consegue depois abater lá na frente, em outra situação, né? E eles trabalham muito bem a mídia, então doar para o Rural Studio é algo que ajuda muito as empresas atualmente, né? Mas, como o Daniel bem trouxe, começou numa cozinha, né? Então, você sempre tem que comemorar o passo que você dá, né? Na minha pesquisa, eu entrei um pouco nisso, mas não muito, mas eu fiz alguns comparativos, por exemplo, o Teto para Meu País, né, que eu acho que é um trabalho limitadíssimo, numa perspectiva de produção de assistência, assessoria técnica, né, limitadíssimo, e os caras, na época, a quantidade de voluntários, a quantidade de grana, eu fiquei muito surpreso, né? Então, na pesquisa eu aponto um pouco caminhos que a gente possa ter. Eu vejo, por exemplo, que os trabalhos com ONGs, né, que acontecem, raramente têm relação com a arquitetura, e as ONGs, várias, sei lá, SOS Mata Atlântica, várias, têm canais de financiamento já estabelecidos, né? Então, assim, eu não sei exatamente a resposta, mas eu acho que existem caminhos para a gente conseguir recursos para que isso não seja o que você falou da canoa, né? Você trabalha com assessoria técnica e está ganhando grana em outro local, né? E o que eu acho que a gente precisa trabalhar dentro dessa lógica de extensão e tal, né? Sair dos muros da universidade é justamente para nos ajudar a pensar, porque realmente a resposta não existe. Mas dentro da faculdade vai ser muito mais difícil encontrar as respostas do que a gente aprendendo, discutindo, vivenciando fora da faculdade. Aí as coisas começam a acontecer. Mas eu concordo 100% com toda a problemática que você trouxe. Legal. Eu sabia que esse mal-estar aconteceria. Agora são 11h12 e dá vontade de ficar aqui a manhã inteira, até de noite, conversando com os dois camaradas, sendo sincero. Então, é com muita dor e muito pesar que eu estou nessa função aqui de talvez abrir aí, agora são 11h13. Faltou você concluir, que eu vos convido a se retirar. Faltou ele concluir no Fotozolas. Não, talvez aí uma fala de 2 minutos para os convidados para finalizar, e aí 11h15 a gente fala aí sobre aquilo que a gente tem que falar também, que é o trabalho do canteiro experimental aqui no Instituto Federal. Pode ser 2 minutos para cada um? Tudo certo, pô. A gente já sabia também, tá tudo tranquilo. Eu tô brincando com você sabe, né? Aproveitando para te constranger um pouco publicamente aqui perante os seus estudantes.
Bom, eu queria agradecer, vou fazer minha fala rápida aqui, queria agradecer de novo, dizer da felicidade de ver essa história se multiplicando, né? Acho que tem isso que quando eu falei um pouco da gente também valorizar, né, os processos que a gente tem conseguido, eu acho incrível quando eu penso o quanto que isso está se multiplicando o Brasil afora, em muitos lugares, muitas faculdades de arquitetura, públicas e privadas, tendo iniciativas que se movimentam nesse sentido. Tem alguns levantamentos sendo feitos, e aí isso garante, né, essa tranquilidade para dizer que, de fato, isso tem crescido muito, e a expectativa minha, quando eu vejo, né, estudantes jovens se empolgando também com essa trilha, né, com essa notícia, com essa caminhada, de que, acho que tem muita coisa por vir na transformação desse campo de atuação profissional. Vocês, na verdade, são o que dão gás para que a gente siga tentando coisas e desbravando esses mundos aí. Eu vi aqui no chat alguém falando que a FENEA sempre aparece. Tem uma coisa que é engraçada, que eu falo isso hoje, que é assim, na geração que eu me formei, né, essa geração nossa aí, os escritórios modelos estavam começando a surgir dentro das escolas, né? A gente participou desse processo de fundação de escritórios modelos, né, oCenemaus e tal, e nesse momento a gente vive uma situação em que estudantes que se formaram dentro desses processos hoje são professores dentro das escolas, e estão lá entrando e se movimentando de alguma maneira. Então tem transformações ocorrendo, né, uma geração nova de professores que vão trazendo essa mudança. Aquilo que vem como mudança legítima, que é necessária para o campo, ela demora para acontecer, mas eu acho que eu olho para ela como algo quase inevitável. Pode demorar muito mais tempo do que a gente quer, mas eu acho que é impossível pensar arquitetura e urbanismo no Brasil para o futuro sem pensar numa transformação desse campo profissional. Quer dizer, eu acho que ele se encontra num determinado limiar de esgotamento como prática que vinha de uma determinada forma, formada por grandes profissionais no passado, né? E que formaram uma geração que nos formou e que estão formando outras gerações. Então, é um ciclo que segue. Vejo, sim, que a gente tem evoluído nesse sentido, quer dizer, de pensar que tem determinadas conversas que dentro das escolas de arquitetura eram raríssimas, e hoje elas já acontecem, vamos dizer assim, ainda são menos presentes do que deveriam, ocupam menos a pauta central do que deveriam, mas elas estão presentes. Então, a gente começa a incomodar com mais força, e quanto mais junto e se apoiando a gente tiver, mais potencial de transformação nós vamos ter. Então, contem comigo, né, para a continuidade aí desses processos. Vou, com certeza, querer visitar vocês aí e conhecer essa experiência no futuro. Um abraço e obrigado. Então, todos convidados a vir à Bahia também conhecer a nossa experiência. Né? Se estiverem por aqui, vierem para o Carnaval, deem um alô e vão conhecer a Faculdade de Arquitetura. Valeu, Daniel. Então, agradeço aí a fala maravilhosa, tudo, tamo junto e misturado. E vou soltar uma coisa, aí estava assuntando com o professor Minto, depois da aula que ele deu aqui na semana passada, que tem um fantasminha que fica rondando aí, tinha que ter um encontro das faculdades de arquitetura de canteiro experimental que nunca teve, fica todo mundo falando que tem que ter, mas não tem. Então o Minto deu uma cutucada nesse sentido aí, que essa prosa pode acontecer assim que a pandemia acabar, a gente pegar um barco aí no Rio Amazonas e passar um tempo junto, sei lá onde vai ser e quem, né? Mas era legal que fosse uma coisa sem dono, que nascesse já de uma forma coletiva, assim. Bom, lancei a parada aí, o que o Minto tinha falado. Valeu, mano, muito obrigado. Gostaria de vê-lo em breve aí, no Instituto Federal e na Bahia. Então, brigadão. Tomás, por favor. A minha fala é rápida, porque já falei bastante coisa. Só complementando esse encontro, eu acho que esse encontro tem que ser da construção de algo, né? Então, a gente pode falar fazendo. Quando a gente fala fazendo, sai muita coisa boa, né? Então, enquanto está colocando tijolinho, estamos lá discutindo, o canteiro podia não sei o quê, depois, na hora do almoço, café da manhã, mas ele
ele ser centrado na construção de algo, né? Quero agradecer muito esse espaço, acho que, puxa, para mim não sei se foi o Chico que falou no começo, ou se foi o Alexandre, né, sobre o tempo e tal. Eu acho que o tempo não está corrido, o tempo está encantado, né, que a gente tem feito tanta coisa bacana, assim, pessoalmente, eu estou com o tempo encantado. Então, daqui eu já parto para uma reunião, mas é uma reunião tão encantada quanto essa. Então, eu agradeço essa oportunidade muito especial, esse debate, poder falar dessas coisas que são do meu universo apaixonado, né? E vou de encontro com a fala do Daniel e com a fala da Jaqueline e outras falas que surgiram no chat sobre o movimento estudantil. O movimento estudantil, boa parte da minha construção como pessoa, como arquiteto, foi no movimento estudantil. Então, assim, estejam presentes. Eu acho que a faculdade, ela, como o Daniel trouxe, né, agora as pessoas são educadores e tal, e também durante o processo acadêmico, assim, são os estudantes que fazem a faculdade sair do lugar, porque velho é chato, velho é conservador, as instituições, elas são super conservadoras, elas não modificam, então precisa dessas fogueirinhas aí para fazer as coisas mudarem, senão os velhos, as instituições vão ficar conservando tudo como está, que está todo mundo achando que está bom, mas não está não, né? A gente sabe disso. Então, muito obrigado, gente. Deixa eu já fechar, agradecer vocês. O convite está aberto. Tomás, você é mais fácil, tá? Porque você está mais perto, mas não sei também, o Daniel. Eu fiquei, Tomás, triste ainda que ano passado não consegui visitar você, mas assim que der a gente vai, e eu espero vocês aqui em São Paulo também para trocar essa experiência e a provocação do Chico, que o Minto, né, falou. Eu acho que é importante. A gente precisa continuar essa discussão, porque isso sair fazendo, né? Parar de não ficar só conversando, mas sair fazendo. Obrigado por vocês estarem aqui e vamos tocar o pau aí. Vamos tocar o barco. Bora! Beijo para todo mundo. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Se vocês quiserem continuar, fiquem à vontade, viu, Daniel, Tomás? Valeu, mas eu tenho também que fazer outras atividades aqui. Até mais. Boa atividade para vocês aí. Valeu, brigadão.